Qual que foi o pior período aqui, professor? É difícil falar, William, porque as experiências são muito individuais. Mas em termos de repressão, de 68 para frente, com as 5, dia 13 de dezembro de 68, a coisa ficou feia, porque assim, o habeas corpus, naquele momento, ele não existe mais habeas corpus. Porque até então, de novo, como algumas pessoas não concordavam, o judiciário, às vezes, expedia. Ó, porque o habeas corpus, até que se prove o contrário, você é inocente. As pessoas têm que entender isso. Você só é... Ah, mas ele foi preso. Certeza que ele é... Não, até que você seja julgado e condenado, você é inocente. E é um direito seu, desde a Constituição, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que se existe a dúvida, quem prova que você é culpado é o acusador. Então, assim, se não existe uma acusação consolidada e que te condene, você é livre. Então, não tem por que você ficar preso. E aí, o habeas corpus 68 deixa de existir. O Supremo Tribunal Federal, naquele momento, ele é muito menor do que o STM, que é o Supremo Tribunal Militar. Porque tudo aquilo que fosse considerado como crime de guerra ou contra a honra, até que o Bolsonaro utilizou esse tempo atrás, aquela ideia da Lei de Segurança Nacional. Ah, falou mal do presidente, é contra a Lei de Segurança Nacional e tal. Isso está sendo resgatado agora. Por quê? O Supremo utilizou, inclusive. Exato. Exatamente. Então, assim, naquele momento o STM tinha muito mais força que o STF, porque acabou. Então, o STM fica quietinho, o STF fica quietinho, nós militares estamos organizando. Então, de 68 até 75, você tem uma perseguição muito forte, porrada mesmo, em 70, em 71. Em 71, para não falar errado, 71, você tem a Operação Bandeirantes em São Paulo. A Operação Bandeirantes foi a operação que matou o Carlos Marighella, por exemplo. Certo. Não só o Carlos Marighella, mas o Antônio 36 de Oliveira e o Ideias Brianesi, que é aqui de Apucarana, foram mortos durante a Operação Bandeirantes. Né? Tem foto dos corpos dos dois, tá até no finalzinho do livro. Metralhados, e cadê o corpo depois? Sumiu. E aí, aqui no Paraná, em 75, você tem a Operação Marumbi, essa que prendeu o pai do Beto Preto, por exemplo, nosso secretário de saúde hoje. O pai dele foi o Pedro Preto. Ele foi preso na chácara dele de madrugada. O Beto lembra, ele tinha 8 anos na época, se não falha a memória, ele lembra com uma riqueza de detalhes imenso, assim. O pai dele ficou 1 ano e 8 meses quase. Olha só. Em Curitiba. Em Curitiba. Em Curitiba. Então, assim, de 68 a 75 foi uma fase mais complexa. Depois, como desarticulou, os movimentos revolucionários foram diminuindo, isso foi acalmando. Do final ali da década de 70. Não estou dizendo que ficou calmo, mas essa grande... que teve essa Operação Bandeirantes, Barriga Verde, em Santa Catarina, né, tudo nesse período até 75. Então, como deu uma acalmada depois disso, o próprio governo, digamos assim, começou a afrouxar um pouco as rédeas. Entendi. Em 79 vinha a lei da anistia, né, volta ali a possibilidade a Lei Falcão, que falava das reportagens, das reportagens políticas, né, propagandas políticas. Então começou a acalmar. Aí começa essa tentativa de falar, não, tá difícil ainda. Onde os próprios militares planejam ataques para mostrar para a mídia que tá necessário ainda essa força mais rígida com a galera. No caso, então, da região aqui, teve então essa operação, né, que você acabou de citar, e esses foram as principais vítimas, então, desse golpe, né, dessa ditadura militar no Brasil. Aqui na região, deixar bem claro assim, que o 36 e o Ideias Brianesi, eles saíram daqui já nos anos 60, 69, se não me falha a memória, e foram para São Paulo. Eles foram para a luta armada mesmo. A galera aqui não tinha arma, não. A galera aqui era panfletária, fazia reunião, discutia como estava a política. Tem o Narciso, Antônio Narciso Pires. Antônio Narciso, vou chamar só de Narciso Pires. Que eu não quero falar o nome dele errado, porque eu sempre erro o nome dele. Mas é o Narciso Pires, inclusive ele tem uma série de vídeos no YouTube, me foge o nome do projeto agora, mas é DH Paz, lembrei agora, DH Paz. Ele era um garoto, né? Porque ele tinha 17 anos aqui, na mesma idade dos meninos que faleceram, e ele fez um processo de reconstrução dessas memórias brilhante. Ele fez entrevistas nesse DH Paz, onde todos esses, até mesmo o Pedro Preto, o Boscardinho, o Feltrin, todos esses que na época, o crime deles foi discutir a falta de
Democracia. De democracia. Né? Então, assim, muita gente... Não era questão de ser comunista ou não? Não, a maioria não era. A maioria não era. Havia muitos que queriam, de fato, reerguer o Partido Comunista aqui. Mas reerguer o Partido Comunista como uma ferramenta de luta ideológica, não era questão, né? Mas e as pessoas perdiam o emprego, porque, ele é comunista. Então, as pessoas taxavam de uma série de coisas, assim. Difícil viver nessa época. Muito, muito.